Olá, esse vídeo é para você que conhece pessoas que sofrem com insônia, aquele mal que faz com que as pessoas não consigam ter uma ótima noite de sono, que fiquem com problemas depois no outro dia até para levantar da cama para fazer suas atividades diárias. Eu sou Andréia Alves de Araújo, eu sou terapeuta master ortomolecular e eu estou aqui para conversar com vocês como eu consigo ajudar as pessoas que sofrem deste mal. Então fica comigo aqui até o final, que eu vou dar umas dicas para você já começar a ajudar essas pessoas. Bem, eu estava fazendo uma rápida pesquisa sobre insônia, números de insônia aqui no Brasil, e eu vi que antes da pandemia, a gente já tinha um número alarmante de 65 milhões de brasileiros com problemas do sono, distúrbios do sono. Depois da pandemia, agora em 2021, ainda na pandemia, foi feito um novo estudo pela Associação Brasileira do Sono, que já tinha feito esse estudo anterior, já tinha esse número alarmante, e agora ela prevê que até o final de 2022 nós teremos 138 milhões de pessoas com distúrbio do sono, com insônia. Vocês conseguem imaginar a proporção disso? Porque é uma visão apenas das consequências das pessoas não terem se tratado, estarem muito ansiosas com todas aquelas notícias, o medo da morte, o medo da doença, né, de perder o trabalho, de como vai ser. Então, tudo isso vai acumulando para a pessoa, esses sentimentos acumulam na pessoa e faz com que a pessoa tenha disparos hormonais ali dentro do corpo dela, que faz ela ficar em alerta. Vamos tentar entender um pouquinho como que isso funciona. Nós, seres humanos, somos animais, certo? Somos de uma classe, mas nós somos animais de uma classe. Parece que eu tô falando, nossa, nós somos classudos. Não. Para mim, somos seres habitando no mesmo planeta, em que nós somos uma espécie que chama espécie humana. Não só na nossa espécie, como em todas as outras, a coisa mais primitiva é a sobrevivência, é o lutar pela sobrevivência. E para lutar pela sobrevivência, nós precisamos estar vigilantes, alertas, ou ter um grupo que vá te avisar quando alguma coisa vai acontecer. É só a gente observar lá os animais, né? Então fica um sempre de olho ali, tem sempre um alfa, né? Que vai falar, não, vamos sair correndo daqui porque tá chegando um predador. Nós, lá na nossa base, inclusive base cerebral, que é onde comanda essas reações, fome, luta, fuga, tudo que é sobrevivência, a gente ainda é um animal. Então a gente preserva o nosso ser, a gente preserva aquilo que poderia nos matar, a gente foge disso, por isso que a gente tem o medo, a gente tem toda esses hormônios aí que atuam, né, na hora que você percebe que existe um risco para você e para sua vida. Até aí, tudo ok. Se isso não fosse um gatilho para ansiedade, depressão, insônia, que é o nosso tema de hoje. E aí esse gatilho, por que ele acontece? É porque repetidas vezes nós estamos em situações que nos remetem a medo, ansiedade, vontade de sair correndo, de fugir, sabe? De você ficar lembrando das coisas que você tem que fazer, de você se preocupar com o futuro, se preocupar demais com as pessoas. Então isso vai gerando em você um estresse. E por um bom tempo a gente consegue se recuperar disso. Mas o nosso organismo, ele também tem um limite. Ele também não consegue ficar sendo agredido inúmeras e repetidas vezes. Até porque, se a gente for pensar ainda nesse funcionamento, quando um animal ele se sente em risco, ele faz o quê? Ele corre. Aí ele consegue gastar esse hormônio, essa adrenalina que vai se acumulando ali nele para ele ter mais força, mais velocidade, para ele poder se afastar o mais rápido possível daquela situação de perigo, ter força para subir numa árvore, ter força para correr mais rápido, ter força para lutar. Então ele vai
seguir do estresse dele, ele tem uma descarga corporal ali de fazer um movimento. E o que nós, seres humanos, fazemos? A gente está ali recebendo uma notícia no celular, a gente está ali vendo uma notícia na TV, a gente está ali tendo uma discussão e você está sentado, você não se movimenta naquele momento. Você não ganhou aquela força para fazer alguma coisa, aquilo fica ali dentro de você. Não é metabolizado, né, da maneira correta e aquilo te gera uma taquicardia, aquilo te gera um suor, aquilo te gela mesmo, né? Eu ia falar gera, saiu gela, mas dá na mesma, porque daí a gente fica aquecido em todos os locais que você vai precisar de força e você gela, você para de circular nos locais onde não é necessário aquele momento está sendo produzido o metabolismo, porque assim, se eu comi e eu tenho a metabolização da minha alimentação ali, em todo o meu trato digestório, tá no meu estômago, no meu intestino. Se eu tenho que correr e fugir, isso não é importante que seja feito agora. Não preciso metabolizar nada agora, eu preciso ter força para fugir, para não morrer. Então, o que vai acontecer para a minha metabolização? Andréia, então quando eu tô nessa situação de estresse, o meu metabolismo, ele vai ficar mais lento, né, patologicamente, vai gerar um problema, ou ele vai ficar mais rápido também, que eu digiro tudo rápido e não consigo absorver nenhum nutriente? Sim, meu querido, mas isso fica um assunto para um outro dia. Hoje a gente vai falar desses efeitos nos hormônios do sono, né? Por que isso gera insônia da gente? Uma das causas, tá? Porque a insônia tem diversas causas. Mas quando a gente começa a estudar qual é a parte que acontece no corpo da pessoa cronicamente, você vai gerar vários tipos de insônia. Quando a gente tá nessa situação de estresse, você vai disparar gatilhos em todo o seu corpo. E aquilo que você tem uma predisposição. O que é uma predisposição? Aquilo que o pessoal da sua família já tem, o seu ambiente já é predisposto a isso, você já tem tendência a ter aquele problema, ou como a gente diz mais popularmente, você já é aquele lugar mais fraco do seu corpo, né? Aí vai ser um gatilho e aquilo vai começar a disparar e acontecer, porque está existindo um desgaste nesse organismo, está acontecendo um desgaste nesse corpo, e aí é claro, naquele local que é mais frágil, precisaria de mais atenção, ele começa a ter disfunção, doença, problema, começa a ter ali naquele ponto. Então, se você já tem uma predisposição a você ter problemas de distúrbios do sono, você tem mais dificuldade de relaxar, você tem mais dificuldade de lidar com as situações, problema da sua vida. Isso eu tô falando, né? Eu tô falando diretamente para você, mas quando a gente fala isso, todas as pessoas que trabalham com pessoas que têm esses problemas, que eu comecei a chamada falando disso, eu trabalho com alguém, né? Eu atendo uma pessoa, ou eu gostaria de trabalhar com grupos de pessoas e ajudar essas pessoas com distúrbios do sono. Então, tudo isso que eu tô falando serve para todos esses grupos, porque eu ensino pessoas a ajudar outras pessoas a terem os melhores resultados de saúde, de longevidade, de energia. Isso tudo envolve você ter uma noite muito bem dormida, você entender como isso funciona. O básico da gente, a gente tem uma dificuldade de entender isso, a gente fica procurando coisas muito complicadas, muito complexas para a gente entender o funcionamento do nosso corpo, e é tão natural, é tão básico que a gente precisa. A gente precisa de uma noite bem dormida, a gente precisa de uma boa alimentação cheia de nutrientes, a gente precisa de exercício físico e a gente precisa relaxar. Quantas vezes você relaxa por dia? E aí, quantas vezes você se estressa por dia? Quantas vezes você se irrita por dia? Quantas vezes que você tá tenso por dia? Isso tudo vai influenciar na sua noite. Aquilo que você não conseguiu liberar durante o dia, aquela vontade que você tem
né? Muitas vezes você não consegue administrar os seus problemas de uma maneira que vai ser construtiva. Você não consegue fazer com que o seu cliente pegue aquele estresse que ele tem e transforme aquilo numa energia para se movimentar. Essa energia vai ficar presa dentro daquele corpo e não tem jeito de você ser o bonitinho, o bonzinho, tá tudo lindo, tudo maravilhoso à noite, na hora que você vai para sua cama, na hora que você vai dormir, é que tudo vai tentar se encaixar no seu corpo, mas a pessoa está estressada demais, a pessoa está cheia de adrenalina, a pessoa está acidificada, a pessoa ela não consegue relaxar, ela está o tempo inteiro ali pensando nos problemas porque ela não consegue falar sobre aquilo. Ela não consegue resolver aquilo que causou, né, aquele problema, ela não consegue falar com as pessoas, ela não consegue ser produtiva em resolver problemas, aquilo tudo vai se expressar de alguma maneira naquele organismo. Tem pessoas que desenvolvem bruxismo, tem, né, o ranger de dentes, o apertamento de dentes. Eu tive isso por muito tempo, eu preciso usar plaquinha. Porque o momento que eu vou descontrair, o momento que eu vou relaxar, se eu tenho alguma questão que eu não consegui resolver, se eu não conseguir relaxar durante o meu dia, é à noite que eu vou ficar apertando lá os meus dentes. Como é que eu sei disso? O meu sinal eu acordo com toda essa área aqui super dolorida, ou o pescoço doendo, né? Aí eu falei, opa, peraí. Aí você vai procurar, porque ninguém tá livre de acontecer isso. Nesse planeta que a gente vive, da maneira como a gente vive, claro que tá todo mundo exposto. Mas a gente entendendo os gatilhos, entendendo a dor é uma amiga, a gente vai saber como é que a gente está, qual é o termômetro disso. Olha, eu não tô conseguindo relaxar, eu preciso de ajuda, eu preciso fazer algo. Este fazer algo é o que você vai fazer, que técnica você vai usar, o que você vai fazer, o que todo mundo faz, você vai no médico e vai tomar um remédio para dormir, e isso aparentemente resolve aquele sintoma do que a gente está falando hoje, insônia. Eu vou lá, eu tomo um medicamento, eu durmo a noite inteira. E gente, de verdade, depois de tudo que eu expliquei aqui, isso vai estar resolvido? O que causou, o que gerou, vai estar resolvido? Por isso é que eu tenho um método de terapia natural e ortomolecular que você vai entender que técnicas que você vai utilizar ali para resolver a questão, o problema que está ali por baixo, você entender os sinais daquele corpo. Não adianta apenas, tem vários, tem suplementos, tem várias coisas que a gente também aprende, mas que é utilizado como coadjuvante, para a pessoa dar uma aliviada naquele momento que ela está passando por aquele sofrimento, mas o tratamento é você descobrir a causa, é você ir na raiz do problema. É a mesma coisa, vamos falar de uma planta, se eu vou lá, eu não quero mais aquela planta ali, eu vou cortar ela rente à terra. Nossa, desapareceu, não tá mais na minha vista, não tô vendo. A raiz tá lá por baixo. Deu um pouquinho de tempo, já começa a brotar tudo de novo. Porque a raiz está ali, ela vai ficando até mais forte. Você sabe, quando você poda uma planta, a raiz ganha força e ela se espalha mais ainda. Por isso que a gente fala o tempo inteiro. Precisamos saber da causa. E agora que eu tô vendo que o meu vídeo tá super tortinho, desculpa aí quem vai fazer edição, pode ser que eu fico assim, ó. Aí talvez não dê tanto trabalho. Então, mais uma vez, vamos lá. Se eu não tratar da causa, eu vou estar apenas sendo satélite da coisa ali. A coisa principal eu não vou estar trabalhando. E aí aquilo que estava desgastando, que estava mostrando para mim que seria a insônia, aquilo vai cronificar e ele pode se transformar num outro problema. E aí vai chamar minha atenção. E vai ser outra coisa, e talvez mais grave, que é para chamar mais a minha atenção. Sabe criança birrenta? É isso. A criança, ela faz um negócio, ela joga um negócio lá e olha pra sua cara. Deixa eu ver o que ela vai fazer, deixa eu ver a reação dela.
Aí você, dependendo da reação, se alimenta aquela criança, consegui atenção. Agora eu vou jogar um negócio maior ainda, vai fazer mais barulho. Deixa eu ver o que minha mãe fala. Aí ela olha para ele, nossa, ele tá querendo o quê? Energia, ele tá querendo atenção. Essa é a questão. Não é a birra, não é o jogar, não é que ele quer briga. Não, o que de verdade o seu corpo quer. O seu corpo quer mostrar para você que tem algo que não está funcionando adequadamente e que você precisa olhar e você precisa corrigir isso na causa, não no só tratando o sintoma. Quando você vai tratar uma insônia da maneira tradicional como ela é tratada com medicamentos. Os medicamentos fazem aquilo que o seu corpo não está conseguindo fazer, que é fazer com que você relaxe aquela noite, ok? Ajuda, resolve? Não. Então, se você está atrás de terapias de resultado que realmente vai resolver essa questão, que é a causa do problema. Essa causa do problema, se você resolver, você evita todo um ciclo que vai a partir dali, se isso não for resolvido, você gera um ciclo de patologias, de doenças, de problemas que você poderia ter resolvido ali, naquele primeiro momento, com aquele problema inicial. Então vai agravando, sabe o negócio da raiz que eu falei? Vai agravando mais, vai cronificando, cronificar, entrar mais para dentro, é se tornar algo mais lesional. Então, nós devemos prestar atenção nos sinais do nosso corpo, nas reações do nosso corpo. O que está nos incomodando é apenas a superfície. Existe ali algo que, se não for tratado, cronifica e aí a gente vai causar lesões. Não é do nada que surgem as doenças graves. Você tem vários sintomas durante a sua vida, que talvez você vai ali administrando com medicamento da maneira mais tradicional. Qual é a proposta das terapias naturais? É exatamente o que eu comecei a falar lá no começo. Se a gente se visse dessa maneira mais natural, mais simples do que a gente de verdade é, a gente saberia que o que é mais simples, o que é mais natural, também vai ter essa mesma força de ajudar a gente a voltar a isso. O que é simples, o que é natural? Eu já falei aqui para vocês. Eu preciso descanso de qualidade, eu preciso alimentos de qualidade, eu preciso gerenciamento do estresse, que é o relaxar, e eu preciso de exercício físico. Então, se eu trato de pessoas, eu preciso ter essas bases, essas perguntas básicas. Se estiver faltando alguma coisa dessa, é simples, é esse simples que você vai. Se estiver faltando algo disso, é nisso que você precisa ajudar esta pessoa a encontrar um momento adequado no dia dela, como ela vai conseguir fazer, porque vai ter várias coisas que a pessoa vai falar, principalmente vamos falar de exercício físico, tá? Mas eu vim aqui reclamando de insônia e você manda eu fazer exercício físico? Aí, neste momento, é que você precisa ser aquele terapeuta que faz a diferença e que você vai saber o que você está falando, que é o exercício físico, ele libera hormônios de relaxamento no seu organismo. Um dos benefícios é a melhora dos problemas do sono, mas existem vários outros benefícios com o exercício físico. Um deles, você melhora o sono, porque melhora a ansiedade, por quê? Porque vai melhorar todo o metabolismo hormonal do seu corpo e você vai estar fazendo os seus hormônios do relaxamento de forma natural, não mais sintética, não mais administrável, não mais... eu não posso falar os nomes aqui. Você sabe que se a gente falar nome de medicamento, o nosso vídeo é cortado, sabia? Não pode falar. Mas vocês sabem do que eu estou falando, porque nossos pacientes, nossos clientes chegam desse jeito, eu estou tomando,
passei no médico e tive que tomar isso, porque não aguentava mais, é dessa maneira que chega. Então você vai saber, não importa que você não precisa, o terapeuta, a pessoa que quer ser um terapeuta, quer trabalhar com outras pessoas, ele não precisa entender de medicamento, porque medicamento é uma outra área, é a área da medicina, não é a sua área. A gente precisa entender funcionamento, como é que funciona o nosso corpo, a gente precisa entender como é que funciona o simples do nosso corpo. Não é, a gente não precisa, sabe, saber fazer uma cirurgia para você entender como é que o nosso corpo funciona, as coisas básicas que a gente necessita. E você vai ver que quando e isso acontece muito nos tratamentos com os meus alunos, a gente conversa muito isso, quando a gente está fazendo um tratamento com alguém e esse tratamento ele começa a não ter tantos resultados quanto a gente esperava, qual que é a frase que a gente fala? Se tiver algum aluno meu aí que ouvir esse vídeo, coloca aí a frase que a gente sempre fala: volte para o básico. O básico não foi bem feito, ou esta pessoa lesionou novamente, ela precisa do básico. Lembra qual que é o básico? Eu sempre falo que é como uma cadeira. Então, essa daqui não, que essa aqui é de rodinha, ela tem mais uma cadeira convencional, são 4 pernas, não são? Tira uma perna da cadeira e senta, o que vai acontecer? É isso que é a sua saúde. Eu falo educação física, gente, como eu sou velhinha, na minha época, falava isso, né? 50 anos atrás. Eu tiro o exercício físico, caiu? Tá, volto ao exercício físico. Tiro a alimentação, caiu. Volto lá. Tiro, relaxar que nada, minha vida é uma loucura, eu preciso produzir, eu vou tirar essa, não aguento, vai cair. Entendeu? Tira o sono, caiu. Então, nós precisamos sim estar em alerta. E hoje a nossa conversa é sobre o sono. E agora eu vou falar com vocês como que você pode ajudar as pessoas que têm insônia, as pessoas que têm problemas no sono, a não ficarem dependentes de nenhum tipo de medicamento e poderem administrar e tratar isso de uma maneira que vai tratar a parte mais, a causa disso. Quando a gente fala assim, a pessoa às vezes interpreta, e você não vai ser essa pessoa, que a pessoa interpreta como se fosse uma acusação. E a gente precisa saber modular as palavras para falar isso. Quem causa os distúrbios é o próprio terreno da pessoa, a maneira como as emoções dela, elas se produzem conforme os problemas que ela vai enfrentando ali a vida dela. Isso desde quando a gente nasce. Então, quando você tem contato com bebês, você sabe que os bebês eles já têm personalidade totalmente diferente a hora que eles nascem. Eles já são diferentes. Então, é como que o terreno deles, como é que o emocional deles observa e absorve o que ele vê, o que ele sente. Então, para você estar com qualquer parte do seu corpo, qualquer órgão, tudo funcionando bem, você tem que ter essa parte emocional, vibracional equilibrada, produzindo equilibradamente. Você sabendo como lidar com as emoções que você está ali sentindo. Então, é importantíssimo que a gente saiba a situação de vida que a pessoa está passando ali, tá? Então, você que é terapeuta, você que gostaria de ser terapeuta, ou profissionais de saúde, que tem os seus pacientes que têm problemas do sono, você precisa ter perguntas que façam com que a pessoa diga o que está acontecendo com ela, quando começou a insônia. Quando começou o seu problema de sono? Tal época vai falar. O que estava acontecendo nessa época? Você faz perguntas, você não dá soluções, você não dá sua opinião. Para quem é terapeuta já sabe disso, para quem é profissional de saúde já sabe disso, mas ainda para quem é um aluno que gostaria de ser um terapeuta, já vou te dando as dicas aqui, tá? É claro que eu falo muito mais disso dentro do meu curso, tá? Mas aqui você já vai sair com essa dica. Eu preciso fazer perguntas, as perguntas certas, de uma maneira que eu não vá dar a minha opinião para a pessoa e não vou fazer ela de errada. Nossa, mas você ficou... Vou dar aqui um exemplo errado, tá? Nossa, mas você ficou chateado só com isso.
Sabe com quem que a gente faz isso? A gente faz isso com as pessoas que a gente tem mais intimidade. A gente faz isso com as pessoas, nossos filhos. A gente fala assim, mas que frescura. Não importa, importa como a pessoa está sentindo aquilo. Então você tem que saber como contando histórias. Você tem que saber como mostrando fatos, mostrando para a pessoa, por exemplo, se a pessoa fala, eu tenho distúrbio do sono, fala, nossa, eu vi uma reportagem lá no canal da Andrea, a Andrea falou sobre isso, a Andrea Ortomolecular falou que a projeção são de mais de 138 milhões de pessoas que vão ter problemas do sono aqui no Brasil. Então, eu tô me especializando em tratar dessas pessoas para que elas não desenvolvam mais esse tipo de problema. Então, você apresenta para ela que aquilo que ela tem, existe uma saída, existe uma solução. Mas de que maneira você faz isso, André? É com medicamento? Não. É tratando do básico. Lembra das 4 perninhas que eu falei para vocês hoje? Tratar do sono. O que é tratar do sono? Mas né, a pessoa vem com insônia. Como é que eu vou tratar do sono dela? Peraí que eu já falo, tá? Vou ver como é que tá o restante lá, o gerenciamento do estresse dela. Vou ver se ela tá fazendo exercício físico. Vou ver como é que ela tá se alimentando. Então, vamos falar de novo aqui do sono. Eu pego essa pessoa e eu vou saber quando começou, eu vou saber o que estava acontecendo naquele momento, e a própria pessoa quando me conta, ela já fala, foi ali que foi a minha chave, sabe? Foi ali que eu dei uma quebrada mesmo, né? E você não precisa ir a fundo e perguntar mais um monte de coisa. Não, você não tá ali, você não é uma psicóloga, a não ser que você seja uma psicóloga, você não tá ali para você ir mais a fundo. Você tá ali para saber onde foi que a pessoa pegou aquele vírus, sabe? Onde foi que a pessoa pegou aquilo lá, onde foi que lesionou essa pessoa. Porque ela já começa a criar uma consciência. Se ela não era assim antes, o que ela era antes que não desenvolver esse problema? E depois do que aconteceu, o que ela se tornou para começar a desenvolver esse tipo de problema? Então, o que ela se tornou, como é que você pode modificar isso para a pessoa ficar melhor? Você começa a perguntar então, ok, que horas você acorda? Qual a sua primeira refeição? Aí você já vai pegando várias sacadas. Se a pessoa, o que ela come, se ela come estimulantes ou não. O que são estimulantes, gente? Café, chá verde, né? Chocolate, tudo que contém cafeína. Pode ser que a pessoa também tome refrigerante, né? Que tem café, eu ia falar uma droga aqui, mas não, que tenha estimulantes. Então já começa a pegar por aí, você vai anotando tudo. Aí você vai perguntar como é que é o trabalho dessa pessoa, se ela tá feliz nesse trabalho ou não. Ela mesma, na hora que ela responde, ela já vai tendo uma clareza, ela vai colocando ali as claras as coisas que estão acontecendo nos momentos dela. Então a gente não pode culpar o nosso organismo, ele tá apenas te mostrando que tem alguma área da tua vida que não tá funcionando. Aí você vai perguntar então qual é a última refeição dessa pessoa, que qualidade de comida que ela come. Depois das 4 da tarde, se ela toma um estimulante ou não. Gengibre, ginseng, todas essas inas, né, que a gente já falou, cafeína, tudo isso são estimulantes. Se ela enche muito a barriguinha antes de dormir, não é momento de fazer isso, porque o próprio refluxo pode acordar a pessoa, a tosse por causa do refluxo pode acordar a pessoa. A digestão não é bem feita, então a pessoa pode ter uma dorzinha de barriga, pode ter gases durante a noite, isso também acorda a pessoa. Uma coisa que é importantíssima, e eu te ensino, te aprofundo mais sobre isso, sobre os hormônios, que eles deixam de ser produzidos quando você não dorme no momento certo. Então, qual é o momento certo, Andréia? O sol começa a se pôr às 6 da tarde, então a própria natureza já está te dizendo, começa a escurecer, começa a perder a luz solar, é o momento que você começa a produzir um hormônio que chama melatonina. Quando você está no ápice da produção da melatonina, é o horário que você deveria começar a dormir, tá? Não é meia-noite, não é 1h da manhã, perdeu. Quer dormir mais tarde? Perdeu. Vai envelhecer, vai ficar doente, vai criar radicais livres a mais.
Vai oxidar? Não tem jeito, não sou eu que tô falando isso. Prêmio Nobel ganhou, né? O cientista ganhou o prêmio Nobel falando sobre ciclo circadiano. Eu explico melhor sobre isso no meu curso, mas se já quiser começar a procurar, começa a procurar. É incrível como isso muda a saúde das pessoas. Eu vou olhar como é que é o travesseiro. Olhar não, você não vai lá na casa dela olhar o travesseiro dela, mas você vai perguntar: seu travesseiro, qual é a altura que ele tem? Ele tem que ter a altura aqui dessa parte aqui do ombrinho da pessoa pro pescoço dela não ficar nem assim e nem assim, né? Que altura que tem, há quanto tempo que não é trocado, o seu colchão é confortável ou não, fica luz no seu quarto ou não. Sim, se tem uma luz, o seu corpo quer acordar. Se tem uma luz, seu corpo tá chegando o sol, eu quero acordar. Você fica em vigília. Olha quanta coisa que você pode perguntar e nisso a pessoa já vai começar a ter conscientização. Não adianta nada você saber de tudo e você não trazer conscientização para a pessoa. Por isso é que você precisa de método, você precisa de técnicas que você consiga fazer com que essa pessoa se conscientize para poder seguir o seu tratamento. Você que é um terapeuta, você gostaria de ser um terapeuta, você que é um profissional de saúde, você precisa saber métodos que façam com que as pessoas se conscientizem do estado delas. Isso é muito personalizado, isso não é massificado, para todo mundo é a mesma coisa. Cada um vai ter um ponto fraco ali nas perguntas que você vai fazer e você vai dar sugestões para a pessoa, né? Teve pessoas que melhoraram de insônia só porque eu pedi para a pessoa colocar pezinho não, colocar altura na cama dela, na parte da cabeceira, a pessoa que sofria de refluxo. Então, colocar uma altura assim, mas tem que ser, não pode ser travesseiro assim, para a pessoa ficar assim, não, tem que ser embaixo da cama, no pezinho da cama, na parte da cabeceira, para a pessoa ficar numa posição onde a cabecinha dela tá aqui e os pezinhos estão aqui para baixo, para não ter esse retorno do suco gástrico que tá ali dentro do seu estômago totalmente ácido, para voltar e para começar a machucar você. Olha só. E isso faz com que a pessoa tenha resultado, porque para ela este era o problema. Parar de comer coisas que fermentam à noite, para ela era este problema. Para outro era um menino que não crescia, o menino não chegava na altura que ele tinha que chegar, e a gente fazendo as perguntas certas, chegou que ele tinha que dormir com uma luzinha no quarto. Essa luzinha fazia com que o próprio organismo dele não deixasse ele entrar no sono profundo e produzisse todos os hormônios que ele precisaria para o crescimento. Então nós começamos a mudar isso. E como é que foi com delicadeza? Porque você não pode falar com uma criança, apaga a luz, acabou pra você. Não, cadê a empatia? Não, olha, vamos fazer assim, hoje você vai colocar um bonequinho na frente da luz. Se você não aguentar, tudo bem, você tira o bonequinho de lá. Aí amanhã você deixa a luzinha virada para outro lugar e aí vai afastando até você conseguir botar ela para fora do seu quarto. Então eu dei a tarefa para ele fazer, não é assim, mãe, você precisa, porque senão a mãe já sai de lá se sentindo péssimo, meu filho não cresce porque eu não. Aí vai ser aquela briga, tira essa luz daí, moleque. Não, a gente foi fazendo assim. O que eu fazia? Eu riscava que toda vez que ele vinha aqui, a gente ia ver quantos centímetros que ele tinha crescido e fazer a maior comemoração, fazer uma maior comemoração do mundo. Olha que legal. Claro que tudo dentro do método, né? Ele estava fazendo isso, que era a parte prática que ele precisava fazer, mas eu também estava fazendo aqui a minha terapêutica, utilizando os vibracionais, utilizando a alimentação correta com ele, né? Levando ele a gostar e a descobrir quais os exercícios físicos que ele mais gostava, dependendo do perfil dessa pessoa. Então, tem que ter método sim e tem resultados extraordinários, tá bom? Vou aproveitar aqui para convidar vocês, porque vai estar acontecendo semana que vem a jornada dos resultados extraordinários em saúde. Essa jornada é incrível, onde eu vou abordar todos esses temas lá, não perca. Então procure aqui um botão de saiba mais, os convites para essa jornada vai estar aí no meu perfil, vai estar aí no meu tap link que está lá na bio. É só se inscrever e participar que você vai estar sabendo mais ainda sobre isso, sabendo quais os métodos que eu utilizo e por que a gente tem tanto sucesso, eu e mais centenas de alunos. Aguardo vocês então lá e até o próximo conteúdo.